Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso momento de planejamento. Aqui nesse momento a gente vai entender o que significa essa atividade que a gente faz tanto no dia a dia de uma maneira tão amadora, né? Quem aqui nunca planejou uma viagem, uma visita, um evento em casa? Não existe. A gente está sempre planejando nossos estudos, nosso cotidiano, nossa rotina, mas nem sempre a gente sabe quais são as técnicas adequadas para fazer um bom planejamento. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu preciso alertá-lo sobre a falácia do planejamento. O que é isso? É aquela esperança que você tem de que você vai sempre conseguir atingir seus objetivos, porque você colocou ali, e que aquela motivação que você tem no início vai ser a mesma que vai ser no final, que a sua equipe vai estar o tempo inteiro esperando que as ações vão funcionar da mesma forma, tudo certinho, de maneira linear. Esquece isso, né? A falácia do planejamento é a maior armadilha para o administrador. Então você tem que pensar que quando você for planejar, o seu nível de motivação vai estar alto no início, ele pode estar diminuindo, que podem surgir circunstâncias negativas, que podem aparecer aí algo extraordinário, não necessariamente absurdo. Aí também já sai da nossa linha. Mas que você deve imaginar que haverá dificuldade, que haverá situações de complexidade, que você não vai estar tão motivado, sua empresa também, sua equipe, e por aí se segue. Então, você tem que pensar que o seu planejamento tem que ser bem efetivo e bem real. E para isso nós temos a técnica das 4 etapas. Então, como é que é um bom planejamento? A primeira coisa, antes de você pensar até o seu objetivo, quando você tem uma ideia, antes de você desenvolver aquilo que você quer atingir dentro dessa ideia, a primeira coisa que você vai fazer é um diagnóstico da sua situação atual. Número 1, presta atenção, análise diagnóstica. Você vai pensar tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo. Né? A gente sempre fala aqui que funciona para pessoas físicas e jurídicas e é verdade. Tudo que eu falar para vocês, tudo que a gente fala aqui nesse curso, você pode adaptar para a sua vida cotidiana. Né? A gente fala de administração de empresas, mas dá para adaptar aí no seu dia a dia. Vamos lá, você tem uma empresa, então você tem que pensar, poxa, meu empreendimento ou o local público onde eu trabalho, o órgão onde eu estou, ele tem pontos fortes e ele tem pontos fracos. E você vai sentar e vai observar o que ele tem de bom, né? O que eu tenho de ponto fortes? Eu tenho que ter uma equipe que me apoia aqui no meu trabalho, todo mundo gosta muito das atividades, é proativo, funciona bem. Ponto fraco que você pode observar, por exemplo, é que a sua empresa tem uma rotatividade alta, muita gente demitindo, entrando, apesar da motivação, toda hora está entrando gente nova, acaba que você não consegue criar uma cultura específica com essas pessoas, um nível de identificação entre elas. Então, você pode observar pontos fortes, outro ponto forte, que a empresa tem uma boa base remuneratória, todo mundo aqui ganha bem. Um ponto fraco, a sua empresa ela tem material sucateado, né? Os computadores são antigos, enfim, você vai levantar tudo que ela tem de bom e tudo que ela tem de ruim relacionado àquela ideia que você teve, não precisa ser de tudo do planeta, né? Então aí você faz esse diagnóstico ou chamada de análise interna. No âmbito externo, você vai ter que observar também, afinal de contas nós vivemos em um sistema de fluxo contínuo, né? Ninguém existe só fechado em si mesmo, né? Então, se você tem uma empresa, ela tem já fez? Entendi. Análise interna, pontos fortes, pontos fracos. Análise externa, eu vou analisar as oportunidades. O que o mercado está me dizendo a respeito dessa ideia que eu tenho? Será que está em crescimento, em ascensão? Quais são os nichos? Quais são as pessoas? Quais são os produtos que eu posso atuar nessa situação, dessa ideia que eu tive? Oportunidades. Quais são as ameaças com tudo? Tá, para vir uma crise econômica, há a possibilidade de vir um concorrente com preço muito melhor e por aí se segue. Então, o primeiro passo do planejamento é você observar isso aí. Agora, se você for fazer isso no âmbito interno, por exemplo, né, se você vai estudar para um concurso, alguém quer estudar para um concurso, então a primeira coisa que você tem que pensar, vem cá, pontos fortes. Eu sou uma pessoa determinada, né, eu sou uma pessoa que gosto de estudar e sento para estudar. Aí você vai seguindo, colocando seus pontos fortes. Agora, seus pontos fracos. Eu sou péssima em questões objetivas. Não funciono com isso. Teria que desenvolver essa habilidade. Outro ponto fraco. Não tenho tempo, trabalho muito. Então você tem que observar todos os pontos relacionados a essa questão do estudo para o concurso. Oportunidades. Tem edital na praça? Qual é o número de vagas? Estudou em oportunidade. Ameaças. Como é que está o nível de concorrência das pessoas que vão atuar nesse concorrer, né? nesse concurso? E quais são os problemas de viagem, de percurso, os gastos, enfim, todas as ameaças do mercado que você pode ter ali na situação, tá certo? Então isso é uma análise, a gente chama, tem o nome de análise SWOT, eu acho que é uma ferramenta mais famosa da administração, também chamada de análise PFO ou FOFA, né? Essa ferramenta ela é fantástica para o primeiro passo do planejamento. Mas como eu disse para vocês, o planejamento tem 4 etapas, e a gente acabou de ver a primeira, ela é muito importante. Com essa análise, você consegue ver se você vai seguir em frente ou não. Porque se você observa que você tem muitos pontos fracos e não tem muitos pontos fortes ali, é melhor você desistir de estudar para concurso, por exemplo. É melhor você desistir de implementar aquela ação na sua empresa. É melhor você desistir de incluir aquele serviço no seu órgão.
Então, repare, portanto, que o planejamento ele é composto de etapas subsequentes, sequenciadas, né? Então, nessa primeira etapa, ela vai fazer uma peneira sobre a sua ideia e você esquece aquela ideia e vai buscar outra, ou então você pode continuar com ela. Você acha, não, peraí, tem um ponto forte para isso, nós temos aí oportunidades no mercado para isso, os pontos fracos podem ser superados ou simplesmente podem ser deixados de lado, porque eles não vão atrapalhar muito, e aí você segue para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É uma etapa da imaginação. A imaginação é uma ferramenta importantíssima do administrador. É quando ele vai desenhar na sua cabeça quais são os cenários possíveis, futuros, ou seja, o que é um cenário? É uma realidade futura e possível. Não vai ficar imaginando um ataque de robôs alienígenas, tá certo? Então, na realidade futura e possível, você vai olhar o que melhor pode acontecer, que são chamados de melhores cenários, e você vai analisar os piores cenários. E quando você analisa os dois, é importante, é super útil, né? Eu diria para vocês que é útil por quê? Porque se você acha que tem a possibilidade de um cenário muito ruim e esse cenário muito ruim vai te atrapalhar a vida de uma forma que você vai cair em depressão profunda e não, digamos que você seja reprovado no concurso, que é uma possibilidade para qualquer um. E isso vai te causar um mal tão grande, é melhor desistir ali, porque você não é capaz de lidar com o pior cenário. Correto? Então você tem que ver os piores cenários para ver se você é capaz de lidar com eles, se você tem a resiliência, a capacidade de voltar a si depois deles, e os melhores cenários para ver se vale a pena mesmo. Às vezes o melhor cenário nem é tão bom assim, acho que nem vale a pena os esforços. Então é fundamental que na segunda etapa você trace os melhores e os piores cenários, cenários medianos, o máximo de cenários que você puder traçar, você coloca ali no seu planejamento, coloca no seu papel, bota ali bonitinho os cenários. Ah, você viu? Dá para lidar com o pior cenário? Ah, o ótimo cenário é fantástico, vale muito a pena. Então eu vou seguir para o terceiro passo. O terceiro passo, agora sim, você vai definir os objetivos. Repara que você só vai fazer um objetivo na hora que você já sabe onde você está pisando e aonde você pode chegar, tá certo? Aonde você pode chegar, não necessariamente onde você quer chegar. Ou seja, as realidades futuras e possíveis, é aquilo que pode acontecer, tá certo? Então, nessa terceira etapa é quando você vai definir exatamente o que você quer atingir. Então, o seu objetivo qual é? É passar no concurso. Entendi. Eu estou falando aqui do objetivo de uma pessoa física, vamos falar de uma jurídica depois. Mas se o objetivo é passar no concurso, bom, então, peraí, você tem que falar o quê? Que concurso você quer? Né? Em que ano você quer passar? Você tem que colocar isso também. Em que instituição daquele concurso você quer passar? Né? Em que vaga, né? O quanto você quer, em que vaga, em que colocação você quer estar, se dentro ou fora das vagas, pode acontecer isso, né? Em que colocação você pretende estar, você vai colocar então a possibilidade de nota que você vai ter para você poder mensurar. Então o seu objetivo ele tem que estar muito bem definido, porque ele vai determinar as suas ações no seu próximo passo. Correto? Então, é o objetivo geral agora, a hora que você define, né? Então, você vai falar o que você quer. Então, numa empresa, por exemplo, você quer aumentar o seu posicionamento no mercado. Então, eu quero aumentar o meu posicionamento no mercado em quantos por cento? Isso é importante. Até quando, em que ano você quer atingir isso? Com quem? Quem são seus parceiros que vão estar juntos com você nessa? Onde? Qual é o lugar que você quer estar quando você for atingir? Então, quando você for definir um objetivo, seja ele para pessoa física ou jurídica, você tem que dizer o que quer, o quanto daquilo que você quer, a quantidade daquilo que você quer, aonde, com quem você quer. Às vezes você pode colocar o porquê, às vezes não, porque você quer e como você quer. É isso que é o seu objetivo, tá certo? Terceira etapa. E agora a gente chega no final. No final, gente, é aquela etapa que a gente chama de estratégica, né? É a estratégia, é quando você compõe aquilo que você quer atingir. Mas, eu não sei o que é estratégia. Estratégia é quando você determina a receita do passo a passo daquilo que você vai chegar, de onde você vai chegar. Por exemplo, quando a embalagem de miojo traz, que fala que você vai utilizar 2 copos de água e você vai colocar para ferver e depois que ferver 5 minutos e coloca o tempero, isso é estratégia de como você conseguir uma refeição rápida no domingo à noite, por exemplo, né? Então, bom, isso nada mais é do que o passo a passo de onde você quer chegar. Então, a última etapa do planejamento, ela é a estratégia. É quando você pega o seu objetivo, você delineia objetivos específicos, pega os seus objetivos específicos, subdivide em metas quantificadas e você tem as ações, né, para você atingir. Então, se fosse num concurso, por exemplo, você teria que definir ali, já tem o seu objetivo geral, agora você vai dizer quais são as disciplinas que você vai estudar, que dia você vai fazer cada uma, quais são as suas metas por hora, por dia, né? O que você vai atingir, quais são as suas ações, quantas questões você vai resolver e por aí, você segue.
né? Se for numa empresa, você vai definir quais são os recursos que você deve investir para você trazer de novo a sua empresa, se você deve adquirir novos talentos, ou seja, contratar mais pessoas. Você vai colocar ali cada ação diária da sua empresa para você poder atingir aquele objetivo de planos de marketing, de planos financeiros e contabilidade e por aí se segue, correto? Então a estratégia o que é? É o delineamento do seu planejamento. Finalizando aqui na nossa aula, compreendemos agora a etapa de planejar. Agora você não vai mais planejar de forma amadora, né? Agora você vai saber como é que faz o planejamento. Então, antes de você se envolver, por exemplo, com alguém, então você tem que pensar muito bem se aquilo ali vale a pena, né? Então, digamos, é uma coisa muito séria, né? Às vezes você vai criar uma amizade ou você vai começar um namoro. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? É o diagnóstico. Quais são os pontos fortes daquela pessoa? Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as oportunidades que a gente pode ter? Ameaças a esse relacionamento, né? Então, tudo que você planejar na vida, qualquer coisa que seja, né? Você vai agora pensar e fazer o seu diagnóstico, né? Análise de pontos fortes e fracos internos, análise de oportunidades e ameaças externas. Você vai analisar, segundo, fazer cenários. Ai, será que vai ser legal? Será que não vai ser? Como vai ser? Aí, por fim, você coloca o seu objetivo. Muito frio e calculista, dizendo o que você quer, o quanto daquilo, como. E, finalmente, você traça a sua estratégia, que é o plano de ações diárias, eu diria, pode ser planos semanais, mas as atividades que você deve atuar para você chegar até aquele seu objetivo. Uma boa estratégia é quando você cumprindo todas aquelas metas, você atinge o objetivo específico, cumprindo todos os objetivos específicos, você atinge o objetivo geral, ela está redondinha, ela está funcionando e agora você sabe o que é planejar. Até a próxima!